Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Lima, no canal Na Trincheira das Ideias. Eu peço que você primeiramente curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e também se inscreva no canal. A ideia do vídeo de hoje, que está sendo gravado no dia 23 de junho de 2019, é falar exatamente sobre os 6 anos das manifestações de junho de 2013, ou das jornadas, também conhecidas como Jornadas de Junho, que ocorreram no ano de 2013 no Brasil. Então, a ideia é falar um pouco sobre, fazer uma avaliação política, né, desse que foi um processo político e social extremamente importante no último ciclo conjuntural que a gente vive no Brasil. Há um certo consenso, né, nas leituras, nas análises, e toda essa conjuntura que nós estamos vivendo se abriu a partir das manifestações de junho de 2013, que teriam colocado em xeque ou teriam colocado em crise o sistema que foi construído lá nos anos 80, ainda com o processo de redemocratização no Brasil. O pacto que se selou a partir da Constituição de 88, que depois se expressou politicamente a partir dos anos 90, numa polarização político-partidária eleitoral entre PT e PSDB, se quebrou, se rompeu a partir de junho de 2013, com as manifestações que ocorreram naquele ano e abriram um novo ciclo na vida política brasileira. Então a ideia do vídeo é a gente falar um pouquinho, entender um pouco do que foi junho, do que ocasionou junho e tentar fazer uma avaliação sobre os seus desdobramentos e as suas consequências na história recente do Brasil. Então, em primeiro lugar, é importante contextualizar o que era o Brasil, como é que estava o Brasil naquele ano de 2013. Um primeiro elemento importante, fundamental, é que o Brasil completava ali 10 anos de governos petistas, do ciclo petista no governo, que se estenderia até 2016, sendo encerrado com um golpe de 2016, mas que ali em 2013 vivia um período de 3 eleições consecutivas, 3 vitórias consecutivas do PT, 2 com Lula, a vitória de 2002 e de 2006 do Lula, e a vitória de 2010 da Dilma, que ali cumpriu o seu primeiro mandato, seria reeleita em 2014. Então o PT governava o país já há 10 anos, e havia uma certa leitura, uma certa análise superficial de que o país vivia um bem-estar, ou estava caminhando já para uma espécie de um bem-estar social e de uma certa harmonia, no sentido de que as coisas iam caminhando bem, de que a economia vinha bem, enfim, havia um discurso oficial muito forte nesse sentido. Em parte baseado em fatos da realidade, óbvio, mas em partes baseado também numa tentativa ou numa perspectiva criada e elaborada a partir da hegemonia petista de uma leitura do Brasil a partir do que seria esse novo país emergindo dos governos petistas. Então o Brasil que nós temos em 2013 é um Brasil que, sim, havia passado por um ciclo de um crescimento econômico. O governo Lula chegou a ter um crescimento em torno de 9% no ano de 2010, o que permitiu a sua altíssima popularidade, a popularidade do Lula naquele ano, inclusive a eleição da Dilma, que foi a indicação do Lula para ser a sua sucessora. O Brasil também tinha políticas redistributivas acontecendo, políticas sociais na área da educação, como o ProUni, expansão das vagas nas universidades federais, política de cotas, enfim, uma série de itens. E o Brasil também vivia um desemprego com níveis mais administrados, vamos colocar dessa forma, níveis mais toleráveis, e também com uma grande política, ou melhor, uma expansão do crédito vivenciado principalmente no segundo mandato do governo Lula, que permitiu um consumo de itens, de bens de consumo, como geladeiras, fogão, automóveis, para uma massa significativa da população, que acessava esses recursos com mais facilidade, enfim. E também o crescimento do poder de compra do salário mínimo que ocorreu nesse ciclo.
Isso tudo levou para que em 2013, e isso é um dado muito interessante, em março de 2013, a Dilma alcançasse 65% de aprovação do seu governo, o que era um dado extremamente relevante, né? Ou seja, grande parte da população brasileira concordava, apoiava o governo Dilma nas suas políticas e nas ações que vinha tomando. Então, é um cenário que, aparentemente, ele não explicaria uma mobilização, uma revolta popular como aconteceu naquele mês de junho de 2013. Não haveria motivos para que isso acontecesse. Todo o contexto que se dava e todo o discurso oficial que vinha em torno das políticas adotadas no Brasil, da situação social no Brasil, apontavam para um Brasil que caminhava para a prosperidade, um Brasil que receberia grandes eventos, coroando, né, esse grande momento que o Brasil estaria vivendo naquele momento histórico. Então não havia, pelo menos no início daquele ano, na leitura do contexto histórico daquele momento, motivos ou uma conjuntura que proporcionasse uma explosão popular como a gente viveu naquele mês. Mas, não na superfície, mas na profundidade da sociedade brasileira, no conflito e na luta de classes, já havia alguns indicadores importantes de que as coisas estavam caminhando para uma ruptura, para uma crise política mais intensa. E alguns elementos são muito interessantes, porque no ano de 2012 foi no ano que ocorreram mais greves no Brasil desde a década de 90. Pelo menos desde 1996 foi um ano onde houve uma explosão de greves, e 2013 foi o ano com o maior número de greves até aquele período, desde a redemocratização. Ou seja, havia ali um mal-estar, né, para falar uma linguagem mais simples, mas havia já uma crise, havia um conflito entre as classes sociais se acentuando. A classe trabalhadora pautando melhorias salariais, melhorias nas condições de trabalho, mostrando que as coisas não iam tão bem assim quanto o discurso oficial ou quanto as aparências revelavam ou apresentavam naquele momento histórico. Então havia na profundidade, né, as placas tectônicas aí da sociedade brasileira vinham se movimentando, tanto a esquerda quanto a própria direita, né, no conflito de classes, e tanto em relação à classe trabalhadora, a partir da sua organização sindical, nas movimentações, né, por melhoria de condições de trabalho e salário, quanto a própria burguesia já vinha se movimentando também em reação a essas ações que a classe trabalhadora vinha adotando numa intensificação da luta de classe no Brasil, que, né, só avançou a partir daquele momento histórico. E 2013 também revela, no início de 2013, já revela que, principalmente nos grandes centros urbanos brasileiros, havia já um descontentamento e havia uma pressão muito grande, uma pressão social muito grande por direitos sociais, por melhores condições, seja no transporte, seja na educação, seja na saúde, que os governos petistas não conseguiram entregar reformas estruturais nessas áreas. Então nós temos, por exemplo, em Porto Alegre, antes de junho de 2013, no mês de janeiro, entre janeiro e março de 2013, houve grandes mobilizações contra o aumento da passagem naquele momento. E a luta pelo passe livre, a luta do movimento pelo passe livre, a luta contra o aumento das tarifas é uma luta que vem lá da revolta do Buzu em Salvador, que vem, né, lá das revoltas de Florianópolis, a revolta da Catraca que ocorreu em Florianópolis, 2004, 2003, né? E, inclusive, o próprio MPL surge em 2005, durante a realização do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Então, essas lutas eram uma constante já na conjuntura das grandes cidades brasileiras, mas eram, em geral, muito residuais ou pautadas basicamente pelo movimento estudantil, com adesões não tão significativas. Conjunturalmente havia uma maior adesão, enfim. Mas em 2013 há um ponto de inflexão, porque ali realmente a adesão e a mobilização se tornam muito maiores. Em Porto Alegre essa adesão ocorre e há inclusive a redução, né, barra-se o aumento da tarifa naquele momento. E depois cidades como Natal, Goiânia também vão ter suas mobilizações que anteciparam junho de 2013, que teve como grande estopim a luta contra o aumento da passagem na capital São Paulo, né, e que depois se irradiou por todo o país nas manifestações, né, que nós vamos abordar um pouco isso também.
Então, uma questão interessante é que eu recorro ao filósofo esloveno, o Slavoj Žižek, que ele tem um texto muito interessante, até como uma indicação, esse livro aqui, Cidades Rebeldes, que é um livro que foi publicado pela editora Boitempo, que tem uma série de artigos, Mauriasi, Rui Braga, David Harvey e o próprio Zizek, né, entre outros, que vão abordar exatamente as manifestações de junho. E o Zizek tem um artigo interessante onde ele fala sobre os problemas do paraíso, né, tentando entender por que ocorriam protestos importantes na esfera, internacionalmente falando, em países onde teoricamente as coisas estavam indo bem, como na Turquia, no Irã e no próprio Brasil. Então é importante contextualizar junho de 2013 no Brasil num cenário mais global, num cenário internacional. Né? Nós tivemos, como uma das decorrências aí da crise de 2008 e 2009, a crise no sistema capitalista, nós tivemos um desdobramento de protestos de massa em vários países do mundo por reivindicações de direitos, reivindicações políticas, né, como no caso da Grécia, no caso da Espanha, o caso da Primavera Árabe, que é o mais emblemático. E junho de 2013 está nesse corpo, né, está nesse corpo de protestos e mobilizações que ocorreram no mundo inteiro, o próprio Occupy Wall Street, né, que ocorreu em 2011. Então havia ali um caldo internacional, uma movimentação internacional de luta por direitos sociais, contra as políticas de austeridade, enfim. E o Zizek traz uma questão interessante, porque ele vai colocar que esse capitalismo global, essa expansão do capitalismo financeiro, essa globalização capitalista, e principalmente os desdobramentos da crise de 2008 e 2009, vão colocar a questão da expansão do reino do mercado, né? Ou seja, a mercantilização da vida se expandindo para áreas onde antes ela não estava colocada, a diminuição dos serviços públicos ou a precarização desses serviços e um funcionamento autoritário do poder político. Então esses fenômenos, em maior ou menor medida, a gente encontra no Brasil daquele período que não vivenciou uma expansão do acesso aos direitos na mesma escala que vivenciou a expansão do consumo no ciclo lulista, no ciclo petista de poder. Então você tinha elementos concretos de uma crise social, de elementos presentes, aí, da emergência de uma crise social, mas que estavam abafados, estavam em grande medida submersos sob um discurso oficial, sobre algumas situações de um certo bem-estar, uma falsa sensação de um bem-estar social. E em junho de 2013, essas questões, essas demandas emergem, né, afloram à superfície na realidade política brasileira. Então nós temos em junho o movimento Passe Livre em São Paulo, né, que obviamente que é a principal cidade do país e influencia, não é, o país como um todo. E ali as manifestações começam com uma pauta muito específica, começam mobilizações que vão se intensificando, uma repressão policial muito forte, muito intensa, e os manifestantes sendo reprimidos duramente pela polícia. Só que o efeito é o inverso do que se imaginava, porque quando se entra na semana do dia 17, após essas primeiras mobilizações em São Paulo, que iam crescendo, a repressão ia aumentando, também não podemos esquecer que naquele fim de semana anterior ao dia 17 houve a abertura da Copa das Confederações no Brasil, onde já houve ali um protesto um pouco tímido, mas que chegou a ter alguma repercussão contra, né, os grandes eventos que estavam acontecendo no Brasil, né, se colocava, queremos escola padrão FIFA, queremos posto de saúde padrão FIFA, então ali começava a se questionar também esse modelo, que depois foi desdobrar no movimento Não Vai Ter Copa. Isso foi sendo canalizado, e no dia 17 de junho houve uma grande manifestação em São Paulo, né? Houve uma manifestação gigantesca no Rio de Janeiro, em algumas capitais brasileiras, e a partir daquela semana houve uma crescente nas mobilizações que se expandiram por grande parte do país, né? As principais capitais brasileiras, cidades de pequeno e médio porte também tiveram atos importantes a partir daquela semana. E aí entra a grande questão, porque a partir daquela semana, os atos que tinham uma característica muito importante, que eram atos por direitos sociais, pelo transporte público de qualidade, pela redução da tarifa, pelo passe livre, pautas que são muito caras e muito vinculadas à esquerda, né, os movimentos de esquerda, os movimentos combativos, elas vão rompendo essa bolha e vão ganhando outros espaços ou outras
outros setores sociais que também, né, vinham descontentes com algumas medidas políticas que vinham sendo adotadas, e esses setores, tanto a esquerda quanto a direita, e vão acabar se encontrando e vão acabar emergindo para as ruas naquela semana. Então nós temos uma situação que ela é praticamente inédita na história brasileira, provavelmente não se repita também, de setores de esquerda, setores de direita, né, estarem no mesmo espaço público, no mesmo momento, numa mesma manifestação, e isso obviamente que o resultado não poderia ser outro, né? Nós tivemos conflitos de rua muito duros. O dia 20 de junho foi um momento mais tenso nesse sentido, onde realmente o conflito, a briga de rua, o conflito de rua ocorreu abertamente em vários centros, em vários lugares do Brasil, porque ali já começava a se expressar o quê? Pautas da direita, pautas anticorrupção, pautas... enfim, ali não estava muito clara a questão do fora Dilma, apareceu, mas apareceu de uma forma muito reduzida. Depois isso vai se desdobrar no processo que vai culminar no golpe em 2015, 2016, essa pauta vai emergir, mas aí já com a linha, né, conduzida pelos setores de direita. Mas naquele momento várias pautas vão se encontrar e o passe livre, que era o elemento inicial, o elemento aglutinador, vai sendo diluído, vai sendo engolido por outras pautas que de fora Renan, contra a corrupção, enfim, uma série de pautas foram se encontrando de grupos sociais totalmente divergentes. Então ali já revelava o quê? Que o pacto político, né, que o Nildo Ourique chama do petucanismo, né, o modelo que organizou no Brasil, pelo menos nos anos 90, nos anos 2000, de um bipartidarismo, pelo menos nas disputas nacionais, ele estava em xeque, estava em crise. Porque na base da sociedade o que estava colocado era o conflito, era a polarização, né? Então havia uma falsa noção de uma harmonia entre os atores políticos no Brasil, né, uma pactuação do governo petista com setores de direita, o MDB, né, não vamos esquecer, o Michel Temer já era o vice-presidente naquele momento, setores como o PP, enfim, outros partidos de direita compunham o governo Dilma. Então parecia que havia uma harmonia, uma certa coesão entre grupos políticos divergentes para conduzir um projeto de desenvolvimento do Brasil, e na base da sociedade havia um conflito intenso, que já foi, né, nós analisamos a questão das greves, das mobilizações dos trabalhadores, e que vai estourar também em junho de 2013 e vai abrir, né, esse novo contexto onde a polarização política é o que se coloca. E uma fala do Iasi, do Mauro Iasi, é muito interessante para fazer essa análise. O Iasi comenta o seguinte, isso lá nos idos de 2013, que o acordo com a burguesia na cúpula produziu na base social uma reversão na consciência de classe e uma inflexão conservadora no senso comum, que se desdobrou em movimentos como o nacionalismo. Então a gente viu uma profusão de bandeiras do Brasil, o pessoal cantando hino nacional naqueles atos, em parte dos atos de 2013, um antipartidarismo muito forte. Então uma das falas que emergiu desses segmentos de direita era o sem partido, né? Sem partido, baixa bandeira, enfim, onde nós tivemos inclusive agressões de militantes de esquerda naquele momento, e já aí a emergência, né? Ou seja, a explosão de movimentos de extrema-direita se colocando nesses atos, inclusive grupos de caráter de recorte fascista começam a se apresentar nesses atos de rua também. Então você tem ali já elementos que já estavam colocados e que não estão surgindo ali, né? Eles já estavam presentes. Esse pacto, essa coalizão com os setores da burguesia foram levando a um conservadorismo da população brasileira, e isso emerge também naquelas manifestações de junho de 2013. É importante também ressaltar que os atores tradicionais, né, de mobilização no Brasil, sindicatos, movimento estudantil, eles participam dos atos, mas não têm um protagonismo nos atos de junho. O MPL é um movimento que já tinha uma constituição de pelo menos 8 anos, né, desde 2005 até 2013 já tinha uma articulação nacional, mas funcionava muito numa linha horizontal. Não era um movimento antipartidário, era um movimento apartidário,
mas é importante também analisar que muitos partidos políticos, PCB, PSOL, inclusive setores do PT em diferentes cidades do Brasil compunham essas mobilizações, compunham o próprio MPL, então havia ali articulações importantes e nós não temos naquele momento o protagonismo dos movimentos sociais clássicos ou os movimentos sociais com maior envergadura no Brasil, né? As centrais sindicais não aparecem naquelas manifestações, os sindicatos também não mobilizam para aquelas grandes manifestações, o MST no meio rural também não entra, né? Foram manifestações predominantemente urbanas. E nós também temos as entidades de movimento estudantil, como a UNE, UBS, também não entram nessa pauta. Nós vamos ter apenas depois, né, em 11 de julho, já encerrado o ciclo das jornadas, um chamado para um Dia Nacional de Mobilização que as centrais vão chamar, mas que não tem uma grande adesão para tentar conduzir, né, os desdobramentos daquelas jornadas de junho de 2013. Então esse é um fator importante. Né? Os grandes movimentos não estavam ali, não estavam dirigindo, não havia uma direção política daqueles atos, uma direção clara, né? Então você tinha um movimentismo que o próprio Nildo Orix ele critica isso, né? Um movimentismo por ele mesmo, sem uma direção política clara, sem uma organização, ele acaba se esvaziando em si mesmo. Então quando o MPL, por exemplo, em São Paulo especificamente, conquista não é a redução da tarifa que havia sido aumentada para 13,20 e mantém, né, no valor original, ele acaba inclusive se retirando das manifestações e ali se esvazia esse processo. E dali não há mais nenhuma condução política, não há uma direção política das manifestações de junho, das jornadas de junho de 2013. Também é interessante a gente analisar que emerge um discurso muito forte ali, que é em relação à crise política do Brasil, né? A tal da crise de representatividade. A gente tem que analisar um pouco essa crise de representatividade, porque parece que até ali todo mundo estava representado, né? Os deputados representavam a população, a gente sabe que não funcionava dessa forma. Mas há uma crise exatamente desse pacto político estabelecido nos anos 80 e que a partir de 2013 começa a se fragmentar e vai ter como um dos desdobramentos, né, um dos desdobramentos, né, uma ascensão da extrema-direita e a própria eleição do Bolsonaro. Não que junho tenha produzido Bolsonaro, mas junho expôs a crise desse pacto e os desdobramentos disso é que vão acabar conduzindo para uma eleição, né, do Bolsonaro em 2018. Então nós temos aí pautas que se apresentam, pautas progressistas. As pautas progressistas aparecem com muita força, mas também surgem e emergem pautas e grupos de extrema direita organizados que já vão pontuando as suas bandeiras naquelas manifestações. Bom, quais as consequências de junho? O que ficou de junho, né? Então é importante a gente fazer essa leitura porque há uma certa análise de que junho foi plantado, não é colocado aí o ovo da serpente, como foi o início da extrema-direita no Brasil, ali que se começou o processo do golpe de 2016, dali que nasceu o Jair Bolsonaro. Eu acho que essa leitura é uma leitura um tanto quanto reducionista do processo. Eu acho que junho de 2013 abre-se um novo ciclo político, abre um novo ciclo político de lutas. Não é? Como eu falei anteriormente, não houve uma direção clara de junho, os grandes movimentos sociais tradicionais do Brasil não deram uma direção para o processo. Foi o primeiro grande movimento de massas no Brasil onde o PT não hegemonizava, né? Por isso uma crise, inclusive, do próprio governo. O governo Dilma demorou muito tempo para dar uma resposta, para entender o que estava acontecendo. Então, abriu-se ali um novo ciclo de lutas no Brasil importante. Né? Nós tivemos movimentos de rua, a política voltou para as ruas no país, tanto a esquerda quanto a direita. Não é? Eu avalio que, por exemplo, o movimento Como Ele Não, as próprias mobilizações que nós tivemos de defesa da educação nos meses de maio, e a própria greve geral, enfim, com outra característica, mas tem um rescaldo dessa mobilização de rua, desse apelo às ruas que junho vai trazer. E nós temos uma nova configuração, sim, no Brasil a partir desse período. Um elemento importante que é pouco abordado é que, de fato, o movimento Passe Livre ele teve um impacto muito forte naquele momento, colocando a luta política contra o aumento das tarifas como uma luta central.
né, desmistificando um discurso técnico e de planilhas que os prefeitos e governadores fazem para aumentar as tarifas, tanto que naquele momento histórico, no mês de junho, em torno de 100 cidades brasileiras reduziram o aumento da tarifa de ônibus, ou seja, houve uma conquista importante que ficou submerso, ou seja, a importância da luta de massa, da luta direta, da ação direta como um elemento importante para as conquistas populares. Esse é um ensinamento muito importante de junho, que é muito pouco abordado como uma avaliação. Questionou também a hegemonia do petismo dentro do movimento de esquerda, né? Os movimentos de luta conseguiram apresentar pautas importantes, conseguiram criar mecanismos de luta e de mobilização muito importantes também, que tiveram seus desdobramentos. Inclusive o próprio PT, se nós formos analisar, por exemplo, a eleição de 2014, principalmente o segundo turno, foi uma eleição muito de rua, uma eleição de muita mobilização política e social. Então houve ali sim uma nova dinâmica na luta política no país que junho trouxe, né, que as manifestações de junho colocou. E nós temos aí um outro elemento muito importante, que foi a incapacidade do governo Dilma em minimamente atender as pautas que foram levantadas nas manifestações, né? O pacto que o PT havia costurado para sua governabilidade se manteve. O que a gente pode avaliar como um erro político, porque aquele modelo já estava esgotado, as ruas manifestaram isso, e não houve nenhum direcionamento do governo Dilma, naquele momento histórico, para uma nova guinada, para uma guinada à esquerda, para uma guinada de uma ofensiva pela luta de direitos. Então, o PT se manteve sentado e montado no pacto construído nos anos anteriores. E isso é um dos elementos, inclusive, que a gente pode analisar como um elemento chave para a própria derrocada do PT, né, que não apostou numa saída popular, numa saída mais avançada para aquele momento e se manteve amarrado no pacto social. E esse pacto é interessante porque a Dilma, como uma tentativa de saída daquela crise, ela aponta para algumas medidas, né? E nenhuma delas, se a gente for avaliar, acabou tendo sucesso. Ela, primeiro, aponta para a necessidade de manter a responsabilidade fiscal. Ou seja, se você fizer um mapeamento aí dos cartazes daquela época, nenhum tinha lá responsabilidade fiscal como uma pauta das manifestações. Então ali ela sinalizava o seguinte: olha, nós não vamos mexer, né, no acordo que nós temos aí em relação à política econômica, em relação aos benefícios, né, que principalmente o setor financeiro no Brasil havia recebido nos últimos anos. Ou seja, ela dá uma guinada, inclusive, na sua própria política, né, onde ela havia sinalizado para um tensionamento no 1º de maio daquele ano, né, em relação à redução das taxas de juros. Então ela recua, ela dá um passo atrás em relação a essa política, colocando a responsabilidade fiscal como número 1. Ela se coloca como uma das pautas o transporte público, investimentos em transporte público. Isso não se efetivou. O caos nas grandes cidades no Brasil continuou e se aprofunda agora, com o governo de extrema-direita, isso está mais claro. Coloca a pauta da reforma política, que não avançou, ou seja, o PT não fez a reforma política no início do seu ciclo político e não teve força política para conduzir isso em 2013, e aí não teve como conduzir a Constituinte, né, exclusiva para a reforma política. Isso morreu também logo na sequência da proposição. Vem a pauta da saúde e educação, né, como uma pauta de melhoria, o que coloca inclusive em xeque as próprias políticas do PT naquele ciclo, porque havia uma necessidade de maior investimento, a população demandava por mais acesso a recursos, né, a direitos como saúde, educação, enfim, isso coloca-se também, isso não vai ser efetivado da maneira como isso foi pautado pelas ruas. E vem a agenda contra a corrupção, a Dilma abraça a agenda contra a corrupção naquele momento histórico. E, inclusive, né, nós temos a questão da delação premiada, isso acaba entrando, né, como fazendo parte da legislação no desdobramento, e vai ter a sua continuidade aí a partir de 2014. Essa agenda, no fim, é que vai acabar se tornando mais evidente com o início da Operação Lava Jato, enfim, que teve um desdobramento que nós vemos também a Lava Jato como um dos pilares, não é, do golpe, e um dos pilares, inclusive, da ascensão da extrema-direita no Brasil. E para concluir, um dos pontos interessantes que junho levantou foi a repressão policial. Foram manifestações reprimidas duramente, violentamente pela polícia.
E nós tivemos como desdobramento e como política de Estado a garantia da Lei da Ordem, que foi emitida no final daquele ano de 2013, que permitia que as Forças Armadas atuassem em manifestações de rua para garantir a ordem social. E outro desdobramento foi a Lei Antiterrorismo, essa que foi promulgada apenas no ano de 2016. Então, junho foi um ciclo extremamente importante de lutas no Brasil.